Olá, alunos! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Nomenclatura da IUPAC das cadeias carbônicas normais. Detalhamento, aplicação das normas da IUPAC para cadeias normais. E agora vamos à aula. Antigamente, gente, para nomear os compostos orgânicos, geralmente o pesquisador, a pessoa que descobria, né, o composto orgânico, ele dava nomes que ele quisesse, né? Se ele gostasse de alguém, ele muitas vezes botava o nome daquela pessoa, ou um outro nome aí qualquer, né? E aí, gente, isso fica muito difícil, né? Chamar um composto de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí surge a nomenclatura para poder dar regras para nomear esses compostos orgânicos. E existe um órgão que é chamado de IUPAC, é ela que vai estabelecer essas regras para a gente dar nome aos compostos orgânicos. E essas regras que nós utilizamos para nomear esses compostos orgânicos, eles são chamados de nomenclatura oficial. E sabe o que é legal? É que eles são aceitos em todo o mundo. O que seria a IUPAC? A União Internacional de Química Pura e Aplicada. Agora, a gente vai assistir um vídeo, e nesse vídeo a gente vai ver como era nomeado antigamente os compostos orgânicos. Antigamente, quando poucos compostos orgânicos eram conhecidos, os novos compostos recebiam um nome escolhido pelo seu descobridor. Assim, a ureia, que é uma substância cristalina isolada da urina, e a morfina, que é um analgésico cujo nome provém de Morfeu, o deus grego dos sonhos. E o ácido barbitúrico, que é um agente tranquilizador, que recebeu esse nome em homenagem a uma amiga de seu descobridor, a chamada Bárbara. Com o desenvolvimento da química orgânica no século XIX, o número de compostos orgânicos conhecidos também aumentou progressivamente e houve a necessidade de métodos sistemáticos para nomeá-los. E aí surge a IUPAC. É uma sigla que em português significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. É um órgão muito importante porque é ela que vai estabelecer normas para nomear os compostos orgânicos. Olha como foi importante, né, o surgimento de um método de sistematização para nomear os compostos orgânicos. Agora a gente vai ver qual é o objetivo, né, desse método aí para a gente nomear os compostos orgânicos. Vamos lá? Então, gente, o objetivo de nomear um composto orgânico é permitir a identificação das substâncias químicas e a comunicação entre diferentes pessoas e profissões. Isso é muito interessante, né? Então, sistematizar o método para nomear tem esses objetivos. Identificar essa substância, seja ela em qualquer país, e uma comunicação, né, entre as pessoas. Por mais que você esteja em um outro país, não entenda, mas você sabe que aquela substância ali, né, é aquela que referente, né, aquela substância que recebe um método de sistematização, tá bom? Isso é bem interessante. Agora, quando a gente vai nomear os compostos orgânicos, a gente vai utilizar inúmeras regras. E é isso que nós vamos aprender, é a aplicação dessas regras.
E o objetivo da gente usar essas regras é dar nome aos compostos orgânicos. Então, hoje nós vamos aprender a nomear os compostos orgânicos usando as regras estabelecidas pela IUPAC. O nome dos compostos orgânicos, ele é constituído de 3 partes. E essas partes eu quero que vocês memorizem, não vão esquecer, tá? De acordo com o sistema da nomenclatura da IUPAC. Então, para nomear um composto orgânico, eu preciso identificar o prefixo, depois o infixo e o sufixo. Então, isso serve para qualquer composto orgânico. E hoje, nós vamos nomear compostos orgânicos de cadeia aberta, tá bom? O que é um prefixo? O prefixo, ele indica a quantidade de carbonos na cadeia carbônica. E aqui eu quero que vocês, pelo menos, memorizem esses 10, tá? Então, se eu tiver um carbono na cadeia, o meu prefixo é o met. Se eu tenho 2 carbonos, et, 3, prop. Tá bom? Então, o prefixo sempre vai indicar a quantidade de carbonos. O infixo, ele indica o tipo de ligação. Se a ligação é saturada, se a ligação é insaturada. Se a ligação é saturada, é porque só existe ligações simples entre os carbonos, né? E aí, o infixo é esse daqui, ó, Se a cadeia é insaturada, o que quer dizer insaturada? É uma cadeia carbônica que pode ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Posso ter uma dupla, posso ter 2 duplas, assim como uma tripla, como 2 triplas. Quando eu tiver uma cadeia carbônica que ela tem apenas uma ligação dupla, eu vou utilizar o infixo em. Se tiver 2 ligações duplas, dien. Se tiver uma tripla, in. 2 triplas, din, tá bom? Então, isso aqui eu quero que vocês, com o passar do tempo, vocês vão memorizando, tá bom? Sufixo. Assim, gente, nós temos várias funções orgânicas, tá? Nós já conhecemos uma função orgânica que é chamada de hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto? Ele é um composto orgânico formado exclusivamente por carbono e por hidrogênio, tá? Sabe qual é o sufixo desses compostos? É o O. Então, ó, butano, propano, eu já sei que é um hidrocarboneto, porque o sufixo é o O. Existem também a função álcool, a função aldeído, cetona e ácido carboxílico que nós vamos ter contato, tá bom? E todos eles também têm um sufixo. O álcool, qual é o sufixo de uma função álcool? Ol. E de um aldeído, al. E de uma cetona, ona. Tá legal? E observem aqui, né, as funções que cada função, na verdade, os grupos funcionais que cada função possui na sua cadeia carbônica. Esses grupos funcionais e essas funções, como álcool, aldeído, cetona, nós vamos ter contato, tá bom? Vamos estudar. Então, toda vez que eu for nomear um composto orgânico, eu preciso, né, sempre focar no prefixo, depois no infixo e no sufixo. E eu preciso também, ó, dessa tabela, que essa tabela ela vai me orientar, ela vai me ajudar a dar nome aos compostos orgânicos. Hoje, nós vamos nomear os hidrocarbonetos. Vocês sabem que os hidrocarbonetos são classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos. Para cada grupo desse, gente, eu tenho uma nomenclatura, tá? Mas a regra geral é essa: prefixo, infixo e
sufixo, ok? Então, sempre que eu for nomear, eu vou voltar aqui para essa cartela com essas informações, ok? Então, vamos lá. Observe. Eu tenho agora aí um hidrocarboneto, só que ele é alcano, né? Lembrando, o que é um alcano? São hidrocarbonetos que são formados apenas por ligações simples. Observe o primeiro exemplo. Eu tenho apenas um carbono, né? Se eu voltar aqui novamente, quando eu tenho um carbono, ó, qual é o prefixo? Met. Ó, aqui, tá aqui ele, ó. Esse aqui é o prefixo que eu utilizo. Agora eu vou para o infixo, né? O infixo é o tipo de ligação. Esse composto químico, gente, eu vou colocar aqui na forma estrutural para vocês visualizarem melhor e vocês vão perceber que o carbono, ele só faz ligações simples. Então, qual é o prefixo quando eu só tenho ligações simples? Observem aqui comigo, olha, eu tô aqui no infixo já, tá? Ó, é an, tá? E observe que aparece aqui, ó, tá bem aqui, ó. E qual é o sufixo, né? Qual é o sufixo? Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o O. Aí eu coloco aqui no nome, olha aqui, ó, o sufixo aparecendo, ó. Vocês estão percebendo que eu estou usando aquelas três situações importantes, que é o prefixo, o infixo e o sufixo? Então, como é o nome do composto? Metano, ok? Olha aqui, agora eu tenho 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Olha aqui, et. Tá aqui, ó. Que tipo de ligações os carbonos estão fazendo? Simples, não é isso? Aí eu volto, ó. Quando é simples, é an. Tá aqui, ó. E observe que isso aqui pertence à função química hidrocarboneto. E qual é o sufixo para hidrocarboneto? Ó. Tá aqui, ó. E aí, como é o nome do composto? O nome do composto é etano. Então, para nomear, eu preciso identificar o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é a quantidade, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3, então meu prefixo é o próprio. Só é ligações simples, o infixo é o an. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o O. Como é o nome do composto? Propano, ok? Eu faço a mesma coisa com os alcenos, tá? Os alcenos eu também faço isso. Só que é o seguinte, agora eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ligação dupla, se a gente for observar lá a tabela do infixo, é o em, não é mais o an, é o em. Então, observe aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos. Esse em aqui, gente, é da ligação dupla. E esse O aqui é porque esse alceno é um hidrocarboneto. Então, qual é o nome desse composto? Propeno. Aqui, observem que eu já estou colocando a posição da dupla. O número 1, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a dupla se encontra no carbono 1, tá? São 4 carbonos, é o but. Tem uma ligação dupla, é o en, tá aqui. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o O, então é um buteno, ok? Então, o que eu trabalhei aqui para nomear esses hidrocarbonetos? Identifiquei o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, ok? Aqui é um alcino. O alcino, o que vai mudar? É a presença da ligação tripla. Na ligação tripla, gente, eu vou usar
o infixo in. Tá aqui, ó. Não é o en, nem é o an. Né? O an é para ligação simples, o en dupla e o in quando eu tiver um alcino, né? E esse número 2, professora, ele indica a posição da dupla. A dupla está no carbono 2, tá? E esse aqui, ó, esse but, é a quantidade de carbonos, que no caso são 4. E o in da ligação tripla, como é um nitrocarboneto, qual é o sufixo? Ó, o nome do composto, 2-butino. Agora, nós temos aqui um hidrocarboneto ciclano, né? Ou seja, são hidrocarbonetos formados por carbonos e hidrogênios, é uma cadeia saturada e que as extremidades elas não estão livres, elas estão interligadas, formando o ciclo. Neste caso, quando eu tenho compostos cíclicos, que são compostos de cadeia fechada, eu preciso usar o prenome ciclo. Olha aqui, na frente do composto. Na frente do composto, eu tenho que usar a palavra ciclo, ok? Tanto no exemplo 1 como no 2, observem que eu estou usando o prenome ciclo. Isso é para compostos cíclicos, seja eles ligados apenas por ligações simples ou por ligações duplas, tá bom? E aí, botei a palavra ciclo, pego as regras estabelecidas pela IUPAC, identificando a quantidade de carbonos, que é o prefixo, que nesse caso aqui são 3. O tipo de ligação, que é o infixo, como é ligação simples, utiliza aqui ó, esse infixo an. Como é o hidrocarboneto, qual é o sufixo para hidrocarboneto? Ó, como é o nome do composto? Ciclopropano. E acontece a mesma coisa no exemplo 2. Só a diferença é que aqui eu tenho 4 carbonos. Então, eu uso aqui, ó, o prefixo para 4 carbonos, que é o but. Aí fica ciclobutano. Vamos aplicar? Aqui, gente, eu tenho vários compostos orgânicos. E aí, nós vamos nomear, né? Vamos dar nomes a esses compostos. Mas para nomear, eu preciso usar as regras da IUPAC, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, o nome desse composto é butano. Né? But indica a quantidade de carbono, o an, o tipo de ligação, e o o, o sufixo que ele pertence, né? Aqui eu já tenho um composto cíclico, né? Formado por 3 carbonos. Como é o nome desse composto? É ciclopropano. Opa, propeno. Sabe por quê? Porque eu tenho uma ligação dupla. Por isso que é ciclopropeno. Tá bom, gente? Aqui, gente, eu tenho outro composto cíclico, né? Cada extremidade dessa aqui, eu tenho um carbono. Olha aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Qual é o prefixo para 6 carbono? Hexa. Olha aqui a dupla ligação, hein? Aí vai ficar hexeno, ok? Ciclohexeno, né? Olha, eu já estava até esquecendo. Como é um composto cíclico, a gente vai colocar a palavra ciclo. Ciclohexeno, tá bom? E aqui nós temos uma ligação tripla, olha. Ligação tripla. Eu tenho 2 carbono e esse aqui é o etino. E aqui eu tenho uma ligação dupla. Aqui eu tenho carbono, 1, 2.
3, 4, 5. Olha a ligação dupla, hein? Isso aqui é o penteno. Pronto, ok? Bem fácil, né? Não é difícil, não. Aqui a gente tem uma outra aplicação, né? Ele quer que você nomeie esse composto orgânico aqui. É um alcano, né? Isso aqui é um alcano. Alcano são compostos químicos que estão ligados por ligações simples, né? E aí eu vou ter que me lembrar das regras: prefixo mais infixo mais sufixo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Então, para 5 carbonos, eu tenho aqui o infixo, olha. Como só tenho ligações simples, é o AN. Como é o hidrocarboneto, é o O. Então, o nome desse composto é o pentano. Se a gente for aqui para a alternativa, né? A alternativa correta é a letra E. Vamos para a aplicação 3, né? Na aplicação 3, eu já tenho um composto cíclico. Nesse composto cíclico, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a palavra ciclo, né? Tá bom? Mas a regra, observe que a regra continua. Eu coloco a palavra ciclo, identifico o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Então, vou colocar aqui, ó, ciclo pentano. Olha aí. Então, existe o pentano, né? E existe o ciclo pentano. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok, gente? Olha que legal, né? Então, é dessa forma que a gente nomeia os compostos orgânicos de cadeia aberta. E vamos ao nosso mural do conhecimento, né? O mural do conhecimento, ele vai resgatar algumas informações que são importantes, que a gente precisa estar sempre lembrando. E aproveita aí também para anotar no seu caderno essas informações, porque essas informações elas que vão lhe ajudar, né, na resolução de questões referentes à nomenclatura de cadeias carbônicas abertas. Vamos ver o que a gente tem no nosso mural? Então, gente, no nosso mural, a gente tem aqui as regras, né, estabelecidas pela IUPAC. Então, para nomear, primeiro eu tenho que identificar o prefixo, que indica a quantidade de carbono. Aí eu pedi que vocês, pelo menos, memorizassem esses 10 carbonos aqui, né, esses prefixos, tá bom? Mas, se você não conseguir memorizar, é importante que você tenha eles aí em mão para você sempre, né, utilizá-los, tá bom? E aí, eu tenho um infixo que também é conhecido como intermediário. O que é o infixo? Ele indica o tipo de ligação que os carbonos fazem entre si, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma cadeia saturada, que é aquela cadeia que só tem ligações simples, o infixo é o AN. Se eu tiver uma cadeia insaturada, é aquela cadeia que pode ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla, você vai utilizar, no caso de ter uma ligação dupla, o EN, uma ligação tripla, o IN. Pode existir mais de uma ligação dupla nessa cadeia saturada? Pode, mas aí você precisa colocar a identificação, tá? Você vai colocar dien, quer dizer dien, duas ligações duplas na cadeia carbônica. E aí, a mesma coisa você vai fazer se tiver 3 ligações triplas, né? Duas ligações triplas na cadeia carbônica, vai usar o dien, tá?
Sufixo indica a função orgânica. Até agora estudamos uma única função orgânica que é chamada de hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele é formado por carbono e hidrogênio. Então, o grupo funcional, carbono e hidrogênio. Todo composto orgânico que possui carbono e hidrogênio na cadeia carbônica é um hidrocarboneto, né? Então, nesse caso, o sufixo é o O. Mas se for um álcool, né? Se for um aldeído, esse composto orgânico, aí no álcool eu utilizo o sufixo OL e no aldeído eu utilizo o sufixo AL. Quando a gente for conhecer essas funções orgânicas, vocês vão lembrar desses sufixos, tá bom? E a gente retorna a falar deles. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? De hidrocarbonetos, eu tenho aqui os alcanos, né? O mais simples aqui é o CH4, que agora ele tem um nome, né? Porque eu já consigo nomear. O nome dele é metano. É interessante que se a gente for analisar, né? A gente vai ver aqui que tem o prefixo, que tem o infixo, e o sufixo, tá? O prefixo desse nome do metano é o met, o infixo é o an e o sufixo é o o, metano. E aqui nós temos também o etano, ó, como muda. Só que agora, em vez de ter um carbono, eu tenho 2 carbonos. E quando eu tiver compostos cíclicos, olha que legal, é a mesma coisa, só que eu vou usar o prenome ciclo, né? Tá, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 carbonos aí nessa estrutura, e aí o nome dele vai ser ciclopentano, olha aí, ciclopentano, né? Aqui, gente, só foi adicionado o prenome ciclo, mas eu trabalho ainda com prefixo, depois o infixo e o sufixo. E na outra observação aqui no nosso mural, nós falamos também de uma outra classe dos hidrocarbonetos, que são os alcenos. Só lembrando, né, que os alcenos são compostos químicos que possuem uma ligação dupla, né? Porque se tiver mais de uma ligação dupla, não é um alceno, e sim um alcadieno, né? Tá bom? Então, nós temos aqui, olha, o propeno, né? Observe que mudou. Existe o propano, mas existe o propeno. O propeno aqui, porque eu tenho 3 carbonos, né? Nessa estrutura aqui, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos. E como eu tenho uma ligação dupla, eu uso en, tá? Aí fica propeno. E o O vem do sufixo do hidrocarboneto. Tá bom, meus queridos? E assim, né, com a ajuda desse mural do conhecimento, a gente foi resgatando informações da aula de hoje. E a gente encerra com todas essas informações. E até mais!